Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema da Mackenzie para vocês. Diz assim, olha: os pneus de um automóvel foram calibrados no início de uma viagem, a temperatura de 27 graus Celsius. Após um longo percurso, o motorista, preocupado com a pressão do ar dos pneus, resolveu medi-la e verificou um aumento de 10% em relação à pressão do início da viagem. Considerando o ar dos pneus como um gás ideal e que o volume praticamente não se alterou, quanto era a sua temperatura nesse instante? Então, aqui a gente leu, viu que todas as palavras são compreensíveis, mas vamos traduzir isso aqui em informação verdadeira, tá? Informação útil. Então, os pneus do automóvel foram calibrados, tá? Como ele fala aqui, ó, considerando que o ar dos pneus é gás ideal, então ele está falando daquele P inicial, V inicial sobre T inicial é igual a P final sobre V final sobre T final, certo? É a lei que rege aqui a variação de pressão, volume e temperatura nos gases perfeitos, gases ideais, né? Então ele diz que o pneu do automóvel foi calibrado no início da viagem a temperatura de 27 graus Celsius. Pô, peraí, mas nessa fórmula a gente tem que usar a temperatura em Kelvin, tá? Então Kelvin vai ser o quê? Vai ser Celsius mais 273. Então essa temperatura de 27 graus Celsius é a mesma coisa que 273 mais 27, que dá 10 dá 300 Kelvin, tá? 27 graus Celsius é 300 Kelvin. Após um longo percurso, o motorista, preocupado com a pressão do ar, resolveu medi-la e verificou um aumento de 10%. Então veja só, ele calibrou no início da viagem. Então a pressão no início da viagem, P0. Só que a pressão final vai ser o quê? Vai ser 10% da pressão inicial, correto? Não. Não é 10%, a pressão não caiu, a pressão aumentou. Então a pressão vai ser o quê? Vai ser 110% da pressão inicial, tá? Então a pressão final ela é maior, então ela é 100% mais 10%, ela é 110%. Só que 110% o que é? É 110 sobre 100. Corta 0, 0. 11 dividido por 10 dá 1,1. Então quer dizer que a pressão final ela é 1,1 vezes a pressão inicial. Tá certo? Considerando que o ar nos pneus como gás ideal e que o volume praticamente não se alterou. Opa! Se o volume é constante, então isso aqui é uma transformação isométrica, quer dizer que o volume não altera. Se o volume não altera, então eu posso cortar o volume inicial e o volume final da minha fórmula. E a minha fórmula vai ficar P0 sobre T0 é igual a P final sobre T final. Tá? Então, quanto era a temperatura nesse instante? Ou seja, na temperatura final. Então, vamos montar. Tá? Pressão inicial eu não sei. Temperatura inicial é 300 Kelvin. Vai ser igual a pressão final. A pressão final está em função da pressão inicial, então é 1,1 pressão inicial, sobre a temperatura final, que é o que ele quer saber. Isolando o TF, vai ficar o quê? Vai ficar aqui temperatura final, vai ser 300 vezes 1,1 pressão inicial sobre pressão inicial. Pressão inicial corta com essa pressão inicial. Não é que a pressão inicial não se alterou. A pressão inicial, a pressão, ela alterou. Só que está dizendo que a pressão final ficou o quê? 10% maior que a pressão inicial. Então a gente escreve dessa forma. E aqui ficou que a temperatura final, então, é 300 vezes 1,1. Tá? Então, esses dois zeros aqui fazem essa vírgula pular duas casas para lá, então vai ficar 3 vezes 110, que é 330 Kelvin. Tá? Essa é a resposta final. Só que no problema, tá, a temperatura está em Celsius, as alternativas estão em Celsius, né? E é até sentido, né? Porque no começo ele dá a temperatura em Celsius, então qual que é a temperatura em Celsius final? Agora presta atenção aqui uma coisa.
A temperatura em Kelvin inicial era 300. A temperatura em Kelvin final era 330. Então a gente percebe uma variação de temperatura de 30 kelvins. Tá? O Kelvin não é grau. O Kelvin é só Kelvin, porque é temperatura absoluta. Então a variação de temperatura em Kelvin foi de 30 Kelvin. Só que olha só, a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em graus Celsius. Exatamente a mesma variação. Tá? Por quê? Porque as escalas, né, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius é a mesma coisa de a variação da temperatura de sair da temperatura de fusão até temperatura de ebulição. Nas duas escalas a variação é 100 graus Celsius, ou seja, a variação é igual, tá? A variação nas escalas Kelvin e Celsius é igual. Ou seja, se variou 30 Kelvin, variou 30 graus Celsius. Então, se a temperatura inicial, tá? A temperatura inicial era 27 graus Celsius, a temperatura final vai ser 27 mais 30, que é igual a 57 graus Celsius. Tá? Muito importante entender isso aqui, tá? A variação em Kelvin é a mesma variação em graus Celsius, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, vá nos comentários do vídeo ali e coloque a sua dúvida, que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, verifique sua inscrição no canal, compartilhe o conhecimento com quem você conhece, compartilhe o vídeo aqui da playlist também, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.